natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Quarta-feira, 20 de novembro de 2019. Um dos espaços de lazer mais frequentados por moradores de Foz do Iguaçu, o Gramadão da Vila A, com 31 mil metros quadrados de área, vai passar pela maior renovação desde que foi oficialmente transformado em área de lazer no final da década de 90. De acordo com Itaipu, proprietária do espaço, a estimativa é de que a reforma comece no segundo semestre de 2020. A conclusão está prevista para 2021, no investimento estimado de R$ 2.600.000. De mobiliário urbano até o ordenamento e a adequação das barraquinhas de comidas, passando pela iluminação, embelezamento do local, arborização, sinalização, instalação de arquibancadas de concreto, criação de rampas e adaptação da concha acústica para diferentes tipos de espetáculos, o Gramadão terá uma cara totalmente nova. O parquinho para as crianças também vai receber melhorias. A intervenção não vai causar tipos de transtorno para a população e os comerciantes locais, porque as obras, segundo Itaipu, serão feitas em etapas, de forma gradativa. RCI. Motoristas que trafegam pela região do Polo Centro, próximo ao Fórum de Justiça de Foz do Iguaçu, devem ficar atentos quanto à sinalização. Já estão instalados os equipamentos de semáforos no cruzamento da Avenida Rosa Cirilo de Castro com a Avenida Pedro Basso, na esquina do Fórum. Os equipamentos estão em sistema de alerta, mas a previsão é de que nos próximos dias comecem a entrar em funcionamento. O Foz-Trans, Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu, pede aos motoristas que se adequem à nova sinalização e tenham muita atenção ao trafegar por este ponto aqui da cidade. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou Guilherme Wojciechowski, este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu o programa Conexão Cosmoética. A ética e a cosmoética no centro do debate. Junte-se a nós para este momento de almoço holofilosófico. Boa tarde, ouvintes da Rádio RCI, Rede Comunicadora Iguaçu. Hoje é quarta-feira, dia 21 de novembro de 2019. Agora são 13 horas e 4 minutos, pontualmente. Sejam todos novamente muito bem-vindos ao programa Conexão Cosmoética, o seu momento de almoço holofilosófico. Eu sou Reglisson Alves. Eu sou Adriana Rocha, para os que já nos conhecem, somos coordenadores voluntários da Cosmoetos. Que é uma associação internacional de cosmoeticologia. E esse programa é uma parceria entre a Cosmoetos e a Rádio RCI. Lembrando aos ouvintes que o nosso programa vai ao ar, até às 14 horas e a sua participação é fundamental para que possamos juntos construir essa nossa compreensão, sobre o que é ética, o que é moral, o que é cosmoética, o que é moral cósmica. Então enviem suas sugestões, suas dúvidas, situações que queiram compartilhar conosco. Este programa ele é transmitido na rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br, no Facebook, você pode digitar lá a Rádio RCI Iguaçu, onde é possível ver o vídeo ao vivo do programa,
E você também pode enviar sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E como fazemos sempre no início do programa, né, a gente procura falar sobre os fatos positivos que aconteceram, né, ao longo da história nesta data, na data de hoje, 21 de novembro, e que de alguma forma contribuíram, né, de maneira positiva, obviamente, e nos inspiraram a fazer a diferença. Tem algum fato hoje aí? Temos. Adriana Rocha. Adriana Rocha sou eu, presente, professor Regson. Além do programa de hoje, Conexão Cosmoética, vamos falar algumas relações entre cosmoética e consciência. Fique aí atento que nós vamos fazer algumas correlações muito interessantes sobre ética, cosmoética, moral e consciência. Porque hoje parece que é um feriado, né? Então já vou começar a colocar uma interrogação aí na cabeça do ouvinte, né? Feriado em algumas cidades, né? Feriado em algumas cidades do Brasil. Exatamente. Rio de Janeiro, por exemplo, é uma delas. Porque houve aí uma questão aí do líder negro, né, do quilombo e tal, então a gente vai já começar a fazer uma pincelada aí a respeito do tema, né, o que isso tem a ver com igualdade, consciência, comportamento ético. E em 1911, na Inglaterra, as sufragistas fizeram um movimento nas ruas de Londres. Isso é positivíssimo. O movimento é super positivo, tem tudo a ver com democracia, né? O que a gente vê hoje, manifestação popular, pacífica, O que são sufragistas, né? Para o ouvinte que não conhece a palavra. As sufragistas eram as mulheres na Inglaterra, lideradas lá por uma grande personagem inglesa, que elas fizeram um movimento pedindo para haver o voto feminino. Para que as mulheres pudessem votar, que as mulheres pudessem votar. Agora você vê, início do século XX. As mulheres ainda não tinham direito ao voto na Inglaterra. Lembrando que início do século XX é 1901, 1902. Isso é 1911, então, né? Mas, infelizmente, nesse movimento houve um quebra-quebra. Aí já tira toda a razão, né, do conteúdo positivo a respeito da igualdade, né, da expansão do direito ao voto a todas as pessoas, que é o processo democrático e tal. E isso me lembra que recentemente a gente teve um exemplo positivo, né, Regis, a respeito, aqui no Brasil, a respeito de manifestação popular democrática, que foi a Janaína Pascoal, né? Não foi isso que você viu outro dia lá na televisão? Ela explicando que se as pessoas quisessem se manifestar a respeito aí da decisão que houve lá do Supremo, né? Com o voto de Minerva lá do Toffoli contra a prisão em segunda instância, que as pessoas fossem pacificamente na rua. Achei aquilo um exemplo super benéfico para a humanidade, que é isso mesmo. Ela pedindo que as pessoas fossem manifestar sua opinião de uma forma ordenada, respeitando todo mundo, pacífica. É isso que é democracia. Sem entrar na onda da violência, sem aceitar desaforo, querer partir para cima, nada disso. Porque aí você mostra o conteúdo e mostra realmente qual que é a ideia que você está manifestando. Tem a ver com o que a gente falou semana passada, lá do binômio, né? Admiração e discordância. E em 1917... a República da Ucrânia, ela foi declarada independente e teve também um congresso na França em 1922, na Suíça, desculpa, né, Conferência de Lausanne, para tentar resolver as diferenças entre as forças aliadas e a Turquia, né, ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, uma conferência para promover o diálogo, que também tem a ver com democracia, com respeito a todo tipo de consciência, né? Porque acho que o programa hoje é bom a gente falar a respeito às diversidades conscienciais, né? Porque somos iguais, porém diferentes, né? E aí promoveu esse congresso para fazer esse processo de conciliação, né? E
temos um acordo de paz em 1994, né, em Angola, para acabar com a guerra civil também. Muito bom. Então, E o Conexão Cosmoética de hoje, que vai falar sobre consciência, diversidade, comportamento ético, então a gente pode cosmoético. fazer o que a gente costuma fazer no início, que é mostrar a diferença entre ética e moral. Isso. Então, já que Nós você está vamos falando chamar o nosso assessor, Davi, porque É. afinal de contas ele já está quase há um ano com a gente. que o cara Ele vai vir aqui participar do programa, vai explicar a diferença, né, Davi, entre moral e ética. Todo programa a gente sempre levanta, né, para deixar bem claro o que que a gente está falando, o que que a gente quer dizer com ética, o que que a gente quer dizer com moral. E aí, já que a Adriana está falando da consciência, né, quem promove, obviamente, ambas é a consciência, né? Então, moral tem a ver com aquilo que E a o que é consciência Pro ouvinte faz. que não sabe o que é A consciência. gente, quando fala de consciência, a gente está falando dessa realidade, né, dessa entidade que é extremamente complexa, difícil definir, né? A gente não está falando de consciência segundo No sentido de... no segundo a neurociência, por É. exemplo, né, que eles tentam localizar a consciência dentro do cérebro. A gente está falando de um ser, né, um ser, um espírito, uma alma, né, uma essência, né. Então, assim, é uma entidade extremamente complexa, difícil de você analisar, e a gente consegue acessar essa consciência através da manifestação do que ela faz, do que ela produz, né. Então, quando a gente fala de moral, a gente está falando do que ela faz, do que ela está produzindo, do que ela está manifestando, seus atos, suas atitudes, suas condutas. A gente usa muito a palavra conduta. Então, uma conduta moral é aquilo que a consciência faz. Obviamente que tudo aquilo que a consciência faz, ela é levada a agir assim, é levada, né, a agir assim, de acordo com as suas convicções pessoais, suas crenças, seus valores, seus princípios e regras que ela impõe para ela mesma, né? Muitas delas, obviamente, que são apreendidas ao longo da vida, né? Ou então de vidas, e que vão fazer com que ela, que ajudem a formar aquela personalidade dela, né? O caráter, etc e tal. Que tem a ver com aquela reportagem que você Tem a ver com a reportagem. vai sim. falar já já. E quando a pessoa começa a parar para refletir sobre por que que ela faz determinada coisa, obviamente levando um autoconhecimento, né, ela se conhecer melhor para saber por que que ela age daquela maneira, o que que leva ela a agir daquela maneira, ela começa a entrar no campo da ética. Então a ética é a ciência que leva a pessoa a refletir, a pensar, ponderar sobre o que ela faz e por que que ela faz aquilo que faz, tá? Então, moral é o que a pessoa faz, obviamente embasado, fundamentado, guiado, né, orientado, regulado por valores, princípios, regras, crenças e convicções pessoais. E ética é quando ela para pensar, refletir, usar a razão, né? Isso é importante. E sair desse automatismo, né? Então, quando a pessoa sai do automatismo e ela começa a parar para entender por que que ela faz, para poder mudar, se aquela conduta não for uma conduta muito positiva, né? Se for uma conduta que traga algum malefício para ela ou para a humanidade, as pessoas que a cercam, né? Então, ela modifica aquilo, ela faz uma reciclagem. Porque geralmente a cosmoética ou a ética, ela tem que levar para uma reciclagem, né? Então, assim, até a Adriana está trazendo um conceito aqui de um verbete que a gente tem na Conscienciologia chamado consciência cosmoética. A consciência cosmoética é a condição da personalidade já em nível de entender e pôr em prática os preceitos morais avançados da cosmoeticologia, tanto nesta quanto nas outras dimensões existenciais. Então é interessante a gente... aquilo que a pessoa sabe, Uhum. né? Já conhece, já sabe que é correto fazer daquela maneira e coloca em prática. Sim. E faz. Então tem a ver com aquela reportagem que você colocou lá, que as pessoas foram ajudar o dono do restaurante, sim, né? vamos falar. As pessoas veem que precisa ajudar e na hora H que acontece uma circunstância, um acontecimento, uma situação imprevista, a pessoa imediatamente se põe para fazer assistência, como é o seu caso.
também, Sim, né? sim. Tá sempre olhando. Então, é essa condição aqui da personalidade, do temperamento da pessoa, que já entende o que é uma atitude, né, uma conduta correta, né, perante aí no caso aqui do paradigma consciencial, dos pilares, né, daquilo que é benéfico para a humanidade, e coloca em prática. Sim. Então é a teoria com a prática. Tem 2 exemplos aí que hoje eu peguei essa aqui da Gazeta do Povo. Fala sobre virtudes e dentro de um título, virtudes e valores, olha os valores aí, né? Então a reportagem é: funcionário de restaurante estava sozinho para atender e os clientes foram para o balcão ajudar. Então isso aconteceu nos Estados Unidos, não foi aqui, foi nos Estados Unidos, de madrugada. Então as pessoas que estavam, um senhor que ele chega lá, ele estava saindo do trabalho, chegou para comer, e aí ele reparou que só tinha um garçom atendendo, e ele estava bem enrolado, porque ele estava atendendo, ele estava preparando a comida e ele estava lavando a louça. Então, de repente, ele reparou que um cliente levantou e foi para lá e começou a lavar a louça, né? E uma outra cliente levantou e foi começar a fazer os pedidos lá para ajudar ele. E aí, ele também acabou vendo o que estava acontecendo, né? Eles levantaram e muitos clientes que estavam no restaurante foram ajudar o empregado lá para poder aliviar um pouco a pressão em cima dele. E você vê que tudo isso é de uma maneira instintiva, né? Agora, isso tem a ver com solidariedade, que a gente falou no outro. Agora, tem um exemplo também que viralizou aí nas internet, que ontem estava passando na televisão e hoje passou em vários canais também, que é de uma australiana. Não sei se você viu esse exemplo de uma australiana, uma senhora, que sabe que a Austrália está vivendo um problema sério, né, de incêndio, né? Que está muito seco, né? A gente está passando um momento difícil do planeta, está muito seco, e eles têm vários tipos de incêndio. Então mostra uma cena onde tem um filhote de koala que estava fugindo do incêndio, mas na verdade ele estava indo até na direção, né? Não tem noção, estava totalmente desorientado, queimado, e essa senhora, ela simplesmente, ela viu, foi até lá, tirou a blusa dela, né? Pegou o koala, depois pegou água e começou a dar água para o koala, molhar o koala todo, que ele já estava ferido lá, e depois entregou para os bombeiros que estavam resgatando. Então, todo mundo está falando lá porque ela arriscou a vida dela entrando lá no meio do fogo para poder salvar um animalzinho daquele, que está em extinção, né? O koala na Austrália está em extinção, mas o interessante é o movimento. Então, isso que a gente estava falando... Ela estava com lucidez ou sem lucidez? Para ver o risco. Para ver o risco. Então, assim, o que a gente está falando é, primeiro, a pessoa tem que começar a analisar, isso aí é a ética, né? A ética que vai fazer isso, refletir por que ela agiu daquela maneira, que valores, que princípios que levaram ela a fazer aquilo, a mesma coisa do restaurante. E, obviamente, que precisa ter lucidez, que muitas vezes as pessoas têm que começar a pensar o seguinte, ela tem a vida dela, né? Ali, no caso, não havia um risco maior, né? Não estava no meio do incêndio, estava só num pedaço lá perto da estrada, né? Por isso que ele coloca aqui de sinônimo, né, dessa consciência moral, a axiologia. A axiologia é o estudo dos valores, que é a sua área. Então, a pessoa, o que é valor? É aquilo que ela começa a entender que é importante para a manifestação dela a favor do outro, né? E na etimologia é você saber a raiz das palavras, né? De onde surgiu aquele conceito, aquela palavra, e como diz um conhecido nosso, tudo vem da Grécia, né? Mas assim, a maioria das palavras, né, tem sua origem em latim, né? Porque a língua portuguesa, ou grego, né? Ou do latim ou grego, né? Por causa da língua portuguesa. Então, a ética, ele coloca lá que ética é justamente isso, parte da filosofia, da ciência que estuda a moral comportamento. Então, é isso que você está comentando. A ética, ela vem procurar entender por que eu me comporto dessa maneira, por que fulano comporta de determinada maneira, por que um grupo age daquele jeito. Então, quando você está querendo entender isso, você, entre aspas, está fazendo, né, ética. Exatamente. E estamos chegando já ao final do nosso primeiro bloco. Vamos para os nossos comerciais e voltamos já. Não saia daí.
Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. 13h21. Pronto para curtir as belezas do nosso litoral com muita energia? Então veja no aplicativo da Copel se a conta de luz da Casa da Praia está em dia e aproveite a nossa rede com mais de 1.000 pontos credenciados para o pagamento. Se precisar pedir a religação, não deixe para a última hora. E ao chegar, elimine focos de água parada no imóvel. Afinal, o mosquito da dengue não tira férias. Copel, pura energia. Paraná, Governo do Estado. Minuto da Indústria. Vem aí a 11ª edição do Mundo Senai, evento que nos dias 21 e 22 de novembro abre as portas das unidades do Sistema FIEP em todo o estado para a comunidade. Essa é uma boa oportunidade para quem está em dúvida sobre qual profissão seguir, quer mais detalhes de cursos de que já ouviu falar, ou então ver de perto como funciona um laboratório. Serão 2 dias de cursos gratuitos, palestras, workshops, visitas a laboratórios e oficinas, para que as pessoas conheçam na prática como são as profissões na era da indústria 4.0. Os visitantes terão a chance de fazer mini cursos gratuitos e saber quantos e quais cursos o Senai oferece. Veja onde acontece o Mundo Senai mais perto de você e confira a programação no site evento.mundosenai.com.br. Sistema FIEP. Nosso I é de indústria. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o programa Conexão Cosmoética. Estamos falando sobre a questão da consciência, né, da ética, da moral, né, dos comportamentos. A Adriana que vai ler um trechinho. Vou ler aqui a etimologia da consciência, que a gente estava falando no primeiro bloco, você comentou, né, na verdade. Consciência tem a ver comigo, com você, né, com o ser, com a personalidade, temperamento. Então, a origem da palavra consciência, ela vem do latim, né? Como a gente falou, consciência, que é conhecimento de alguma coisa comum, né? A muitas pessoas. Então, você pode traduzir, é você procurar se entender. Consciência Sim. é aquela manifestação. E tem o outro termo também, né? Que quer dizer ter conhecimento de alguma coisa. Então, sou eu, é você, é o grupo, né? Somos nós. É o ser, o ego, etc. E a consciência cosmótica é que ela começa a querer entender o comportamento. Tá. Cadê aquele para melhorar o seu comportamento. E aí tem um exemplo aqui, né? A gente está lendo o verbete do professor Valdo, Consciência Cosmoética. E na exemplologia, que assim, ele coloca, ilustra, né, comportamentos sobre a consciência cosmótica para a pessoa pensar, né? Se ela vai melhorar, ou se ela vai mudar o comportamento, ou se ela já está fazendo algo correto e vai melhorar. Então, a mini consciência cosmoética, ele coloca assim, é quem se queixa com alarde, sem se oferecer para resolver o problema grupal da queixa. A gente quase não vê isso, né? As pessoas, o grupo, o planeta, reclamando do comportamento, falando, né, se queixando, né, de algo, mas não faz nenhum movimento pessoal, né, individual, e aí, com seu exemplo positivo, contaminando beneficamente o grupo para transformar aquilo que a pessoa está achando equivocado. Então, por isso que a gente fala aqui do lixo, né? Então, assim, não adianta você ficar falando do lixo, que a cidade está suja, se você joga sujeira na rua, se você não limpa algo na sua casa, né, na sua vizinhança, na calçada, se você vê lá o copo. Não adianta você pegar e falar assim, poxa, olha aí o copo no meio da calçada, a pessoa não sabe, vai dar mosquito da dengue. Pega lá o copo e joga no lixo, para evitar que tenha, né? E você tem uma notícia aí a respeito dessa condição negativa. Saiu no jornalzinho daqui da cidade, né? Que Foz registra essa semana aumento na proliferação do Aedes aegypti, né?
Entre as regiões mais afetadas pelo mosquito estão Porto Belo, Profilurb 2 e Morumbi 3. Então, veja, se está aumentando, o que existe de mais eficiente, eficaz, né, para se combater o mosquito, certamente, né, é aquilo que nós podemos fazer dentro, né, de casa ou mesmo na rua. Então, assim, depende muito de cada um de nós. Então, essa consciência cosmoética que você estava falando antes, né, e que a gente estava comentando sobre essa questão da moral e da ética, de moral é você fazer. Então, depende quais são os valores. Você falou até que uma sinonímia lá de consciência, né, consciência cosmoética, é a questão da axiologia, que é de valor. Então, você vê aquela senhora que foi lá salvar o filhote de koala naquele incêndio. Veja, ela tem um valor ali que é a valorização da vida, né? Da vida, tanto humana, de repente, quanto animal. Vamos esperar que seja humano e animal, né? Às vezes a pessoa só valoriza a vida animal, sub-humano, né? O sub-humano não valoriza o humano. Aí é síndrome da ectopia Aí afetiva, ela vai ter que estudar. A pessoa valoriza muito, né, esses animais e briga com o ser humano. Porque a pessoa que ela tem como valor a vida, então, obviamente que ela vai entrar nessa campanha, né, de combater o mosquito da dengue. Então, já tem, né, aquela questão que a Adriana estava comentando, né, que é tomar conta do jardim, né, do quintal da casa, o que tem que acumula água. Você vê uma coisa básica, o que é que acumula água na sua casa e que o mosquito pode colocar lá, a mosquita, no caso, né, os filhotinhos. Então, o que você pode fazer em prol da cidade, né? Em prol da cidade, em prol do país, em prol da vizinhança. Se você não quer pensar no outro, pensa em você. Exatamente. Pensa na autoassistência, para evitar que tenha mosquito e você não corra o risco de pegar dengue. Exatamente, né? Isso. E aí você pode expandir esse comportamento positivo de limpeza, de organização, de higiene, né, de harmonia, para tudo. Então, não joga ali resto de comida na rua. Porque quando você joga resto de comida na rua, pode vir um animal e comer aquele alimento estragado. Então, você está provocando a doença em outra pessoa. Se for ler no verbete lá, não tem a consciência cosmoética, porque você não está refletindo sobre sua conduta, que aquilo pode gerar doença no outro. Seja ser humano, que é muito mais sério, ou seja animal. Exatamente. Né? Árvore. Exatamente. Aqui, a gente quando mudou, moramos aqui há 15 anos, né? Até hoje a gente não se conforma, porque a arquitetura aqui, o pessoal corta a árvore. Direto. Você mata a árvore, na verdade, à toa. Essa semana eu ouvi lá perto de casa, né? A gente viu lá o pessoal se preparando para cortar uma árvore. Eu falei, mas vão cortar a árvore? O que houve? Ah, ela tá oca. Mas como é que vocês sabem que ela está oca? Porque para saber que ela está oca, existe todo um exame, um teste que tem que ser feito. Não sei nem se fizeram. E você não pode cortar, você tem que pedir autorização não, mas para existia todo um caminhão. Mas plantar. o que eu achei interessante é que eles falaram assim, a gente vai plantar outra no lugar. Eu falei, olha, eu estou aqui há 15 anos, eu nunca vi tirarem uma árvore e plantarem outra no lugar. E outra coisa, tem que plantar, se plantar um filhotinho, né, de árvore, uma árvore pequenininha, uma semente, aquilo não vai vingar. Tem que plantar uma árvore inteira, né, já... sei lá, de 1 ano, 2. Mas eu só queria dar aqui as boas-vindas ao Roberto aqui, Roberto Melo, né? Tá dando os parabéns aqui pelo ótimo programa, né? Para dizer aqui, a parada obrigatória nas quartas-feiras, assistindo de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Muito bom a presença gaúcha, né, no programa. Importante. Inclusive estaremos, Roberto, estaremos em Caxias do Sul, no dia 14 e 15 de dezembro, com o curso Profilaxia das Autocorrupções. Dá tempo de você se programar e a gente aproveita, mata, né, a saudade ao vivo e a cores. É uma parceria com o IPC. Vai ser o curso lá em Caxias do Sul. Tem também aqui o Dilson. O Dilson está mandando aqui a boa tarde. Boa tarde do doutor Roberto Paraíso Rocha, né? O nosso grande amigo, doutor Roberto Paraíso Rocha. Porque sim. Tem mais um ouvinte. E a Priscila aqui que compartilhou o stream, né? O nosso stream. E tem também aqui a Débora Pereira, né? Débora. Está aqui assistindo de Brasília. Novo. Também aí são os nossos ouvintes. Seja muito bem-vinda. Bem-vindos. Né? Mas vamos lá, estamos falando aqui de consciência
Estamos falando de ética, estamos falando de moral e cosmoética e moral E cósmica. consciência cosmoética. Vamos A gente lá. está falando que hoje é o dia da consciência, né? Que é o dia dos Consciência, no caso, consciência negra, ser né? humano. Mas aí a gente já expandiu. A gente que já é o dia expande. da Na verdade, consciência. todo dia Todo dia é dia de é dia consciência. de consciência. Todo dia, todo minuto, todo instante, todo segundo, nanosegundo é dia da consciência. E é uma coisa interessante que a gente está falando sobre essa questão de a moral tem a ver com o comportamento, tem a ver com a conduta. Então, vindo para cá, por exemplo, a gente começa é fácil você comentar sobre moral, sobre cosmoética, sobre ética, todo o tempo, o dia inteiro, em relação a tudo, né? A gente tem que aprender com os exemplos dos outros e ver o que a gente está fazendo de certo e de errado. Então, vindo para cá, por exemplo, eu vi uns 3 ou 4 exemplos de pessoas que estacionam o carro e simplesmente abrem a porta. Abre a porta. Não procura ver, por exemplo, se vem carro atrás para ela poder abrir a porta. Porque isso pode causar um acidente, né? Pode atropelar a própria pessoa que está abrindo a porta, né? Arrancar um braço, a mão, não sei, né? A gente nunca sabe. Pode também, a pessoa pode tentar se desviar e bater num outro carro, né? E ela depois vai embora tranquilamente, vai fechar a porta do carro, vai embora como se nada tivesse acontecido. Então, assim, essa coisa... Aí a cosmoética e a ética, ela vem, só para pegar o gancho do seu exemplo, a ética, ela vem fazer o quê? Vai olhar esse comportamento, que é o que a gente está fazendo aqui, de uma maneira neutra, e vai procurar, assim, entender por que a pessoa faz isso. Né? Vai procurar compreender o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Ela estava com dor de barriga, ia para a farmácia, né? Ela não recebeu educação na vida sobre isso. Né, sobre isso, que alguém dissesse para ela, olha, você não pode fazer isso, porque pode acontecer tais e tais efeitos negativos, pode machucar alguém, provocar um dano, alguma coisa assim. Ou a pessoa recebeu essas informações e resolveu, né, falar, não estou nem aí para o outro. Ou que aí é o então, processo da autocorrupção, né? Ela sabe e não faz. Pode ser também a questão da distração, pode né? Ser distração. Pode ser falta de discernimento. Então, a ética e a cosmoética procura entender por que a consciência age daquela maneira. Exatamente. Aí, lógico, pelo olhar do paradigma consciencial, você vai expandir. Ela estava atenta, tinha consciência, né? Assediador do lado dela, qual era o pato pensando que ela estava produzindo, tinha aí esse tipo de condição? Provavelmente sim, né? Porque a pessoa não olhou para o outro. É porque eu estou querendo também trazer uma questão, que é a questão da lucidez, né? A questão do discernimento, mas a questão também do continuismo. Porque, na verdade, a questão da ética e da cosmoética, a gente também queria agradecer aqui também a participação, agora nós temos mais aqui, a Patrícia também, Maíla também estão aqui online. Bem-vindas! Bem-vindas, né? Então, assim, a gente fala muito sobre essa questão, a moral tem a ver com a conduta, e tem que lembrar que isso exige muito da gente, porque exige que a gente tem aquilo que a gente chama de conscienciologia, que é a autoconscientização, né, multidimensional, que é a AM. Autoconscientização multidimensional é a pessoa estar consciente, estar lúcida o máximo de tempo possível, né? Com atenção, né, naquilo que ela está fazendo. Então, assim, certas distrações, elas são extremamente perigosas. Então, por exemplo, a gente já falou várias vezes aqui sobre pessoas que, hoje mesmo eu estava vendo também isso, uma pessoa dirigindo e falando no celular. Então, o celular, por exemplo, é um fator distrator seríssimo. Né, ele pode causar um acidente em relação à pessoa, né, na pessoa, ou envolvendo outras pessoas também. Então, por exemplo, deixar uma coisa cair, né? Uma vez eu estava olhando assim e não via a pessoa, não estava vendo o motorista. Quando eu vi, o motorista estava levantando, naturalmente ele foi pegar alguma coisa embaixo. Então, assim, tem certas condutas dentro de um carro que não são permitidas. E a pessoa precisa, por isso que eu estou falando essa coisa do continuismo, da lucidez, porque a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção. É igual quando a pessoa tem filho também, que ela fala, né? Um segundo de distração pode ser uma catástrofe. E é exatamente isso. Na verdade, a gente precisa começar a ter determinados filtros, né? Por exemplo, entrou no carro, ligou o carro, automaticamente deveria ter algum sistema que bloqueasse o sinal do celular. Não pode receber.
infelizmente não pode receber. A pessoa vai alegar, mas se tiver acontecido alguma coisa com alguém e ela precisar, a pessoa precisar falar com ela, mas há 20 anos atrás não existia celular e todo mundo, a vida continua existindo. Mas o celular é bom. Não, o celular, ele para tem... essas situações. Sim, não é mas ficar assim, o dia inteiro, como nós não temos essa educação ainda, né, essa preocupação, essa cosmoética de ficar o tempo todo se atentando ao que podemos provocar através de determinadas posturas, por exemplo, tentar mandar texto, né? Mandar um texto para alguém exige uma atenção no teclado. Se a pessoa está dirigindo, isso não pode acontecer. Então, assim, a gente para no trânsito. Você, quando está dirigindo, você tem vários exemplos disso. Mas isso não é só no trânsito, é no dia a dia em relação a tudo que acontece. Então, a gente está falando sobre conduta, a gente falou sobre essa questão do que leva, quais são os valores, né, que me levam a me comportar de determinada maneira. É interessante porque a gente comentou alguns casos essa semana, né, que ela tem o auto-engano aí, que entra o auto-engano. Ela fala para ela mesma que não vai acontecer com ela. Né? Então, se você pegar a pessoa que tem esse tipo de pensamento, não está ainda atento para a conduta cosmoética ou ética dela. Então, por exemplo, não preciso limpar o lixo porque eu não vou ser mordido pelo mosquito da dengue. Quem Exatamente. falou, né? Pode estar viajando. A pessoa fica teclando, usando o celular no trânsito e diz, não vai acontecer comigo. Não vai acontecer. Aí hoje apareceu uma reportagem na TV, não foi? Que aumentou enormemente o número de mulheres, né, dirigindo motocicleta, né, em São Paulo. E entrevistou uma motorista e ela falando, eu chego mais rápido, né? Eu faço 4 reuniões ao invés de 2, porque não pego engarrafamento. Agora, para ela fazer isso, a gente sabendo no trânsito de São Paulo, ela corre e ela faz zigue-zague, com certeza. E mostrou ela subindo na moto de salto alto. Né? A moto já é um negócio que já devia, como você disse, ser proibida, né? Do uso. E ela ainda dirigindo de salto alto, e tudo bem, estava de capacete, mas ela falando a quantidade de compromissos que ela conseguiu cumprir porque usava a moto. E aí traz para a nossa realidade aqui da Tríplice Fronteira. Vai chegando o final do ano, a pessoa não... Parece que o mundo vai acabar, todo ano acontece a mesma coisa. Parece que é no Brasil inteiro, né? No Brasil, mas eu estou trazendo, por exemplo, aqui nosso perto. Também a questão dos motoqueiros, né, que são irresponsáveis, porque eles furam sinal, faz zigue-zague, vem em alta velocidade. Eu já vi também, atravessando a rua, ele olhando o celular e dirigindo a moto. Caramba. E passando pelo cruzamento no sinal. Então, assim, e você comentou, morre um motoqueiro por dia no estatística Brasil, né? antes... Não, São Paulo. Então em isso São comprova Paulo, que... estatisticamente, há algum tempo atrás eu tenho que atualizar, de repente pode ser até 1,5, agora 2. Menos com certeza não mas uma época, alguns anos atrás, eu vi que a estatística era morre um motoqueiro por dia em São Paulo. Então a gente fica pensando, um motoqueiro que sai... Não tem lucidez, não tem um motoqueiro que sai, ele poderia até se perguntar, será que vou ser eu que vou morrer hoje? Então, assim, se todos andassem com calma, tranquilamente, sem esse desespero que a gente vê, sem tentar ultrapassagens perigosas, respeitando as leis de trânsito, tranquilo. Mas, por exemplo, aqui em Foz eu tenho observado que o motoqueiro em geral ele nem espera o sinal verde abrir. Ele ainda tem 3 bolinhas lá vermelhas, ele olha para o lado, não vem carro nenhum, ele vai e ultrapassa. Então, assim, essa não é uma boa prática. Então, se ele faz isso ali, obviamente que ele vai fazer em outras situações também. E ele vai descumprir outras leis de trânsito. E se perguntar, ele é capaz de te responder que ele não faz, não, que ele é responsável porque ele sabe dirigir bem. É bem provável, moto, bem provável. Então, não tem educação para a cosmética, você não tem educação para refletir sobre a consequência dos seus atos. Aí eu queria falar para os ouvintes aí que estão mandar as suas perguntas ou seus depoimentos aí, alguma situação que vocês queiram compartilhar a respeito, por exemplo, da igualdade da consciência, né? Igualdade evolutiva, comportamento, que se vocês quiserem. Então vamos lá, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco, vamos no nosso intervalo e voltamos já já, não saia daí.
Estamos apresentando Conexão Cosmoética na RCI. Natal Sonho Dourado 2019. Mais de 5.000 prêmios instantâneos no Raspou, Achou, Ganhou. E cadastrando o código da raspadinha no site da campanha natalfoz.com.br, você concorre a um Renault Kwid e a 15 televisores. Faça suas compras nas lojas participantes e concorra. Natal Sonho Dourado 2019. Prêmios que até o Papai Noel quer ganhar. Realização ACIF. Apoio Cicobi, Parque das Aves, Blue Park e Open Veículos. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo! Com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interludium, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conexão Cosmoética. Estamos de volta com o nosso programa Conexão Cosmoética. Lembrando aos nossos ouvintes, né, que esse programa ele é transmitido na Rádio 1320 AM, no aplicativo gratuito Sempre RCI, no site semprerci.com.br. No Facebook você pode assistir digitando lá Rádio RCI Iguaçu, onde é possível, inclusive, ver o vídeo ao vivo, né? E você também pode enviar a sua mensagem pelo WhatsApp da RCI. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. E estamos falando hoje sobre essa questão, dando vários exemplos aqui, né, sobre a questão da moral e a questão da ética. E estamos lendo também um verbete do professor Valdo, que é a consciência cosmoética. Falamos sobre alguns exemplos aqui, o anterior falamos da questão das motos, né? Mas a gente parar para pensar, não é só, obviamente, não é só moto. Você está pensando no nosso dia a dia, o tipo de conduta, né, que a gente faz e que pode provocar, né, algum acidente ou até a morte mesmo de uma pessoa que está ao nosso redor, perto da gente, ou às vezes não ligado diretamente, pode ser uma coisa indireta também. Então, até no quadro anterior, a gente estava falando sobre essa questão das pessoas, às vezes, acham que aquilo não vai acontecer com ela. E a gente falou sobre essa questão da dengue, né, da doença, mas eu não vou pegar. Mas basta ela estar num bairro onde um vizinho não cuida, né, e ela já está correndo o risco de pegar a doença. Às vezes a pessoa ela dirige bem, né, tranquilamente, segue as regras, mas basta uma pessoa não seguir para que realmente ela acabe se envolvendo num acidente. Então, muitos acidentes são até provocados não por ela, mas pelas outras pessoas, né? Então, aqui em Foz, por exemplo, a gente vê muitos acidentes
em cruzamentos onde você tem carros com placa do Paraguai e da Argentina, porque parece que eles esquecem que todo cruzamento a gente tem que dar uma paradinha, né, para ver se é preferencial, se vem carro, se não vem. Então, até os moradores daqui, sabendo que isso acontece, né, que semana passada mesmo a gente viu um ali no centro, um carro com placa do Paraguai, ele simplesmente foi, e era preferencial de quem estava indo, né? E a gente não conseguia, e ele não conseguiu frear a tempo e os dois bateram, né? Não é coincidência, né? Que estão falando de consciência. De consciência. Mas eu queria voltar para a questão ali de você pensar justamente a partir dessa... É um argumento, né, ilógico que a pessoa faz para ela mesma, dizendo que não vai acontecer comigo, não. Que é típico do auto-engano, que a gente né? chama isso de autocorrupção, auto-engano. Que a gente vai mostrar justamente a diferença, né? Pode ser, a gente pode falar isso até no próximo programa, né? A diferença do auto-engano para autossabotagem, para autocorrupção, né? A gente trabalha muito isso no curso, né? Porque o auto-engano é isso, a pessoa sabe, às vezes ela não sabe, mas ela tem um pensamento ilusório, né? De que não vai acontecer com ela, nada vai acontecer com ela. Então ela digita no celular, com o carro em movimento, não devia nem digitar dentro do carro, mas com o carro em movimento, atravessando o sinal, e nada vai acontecer, né? Temos mais um boa tarde ali, buenas tardes. Rosana. Nossos companheiros, né, da fronteira. E a questão da igualdade da consciência, que, em última análise, né, hoje tem o feriado, que a gente comentou no primeiro bloco. Se você feriado em algumas cidades. Em algumas cidades, Se você refletir sobre por que existem, né, esses feriados, assim, por exemplo, Dia da Mulher, Mês da Mulher, né? No caso aqui da consciência negra, né, que é o feriado de hoje, é uma tentativa de mostrar que somos todos consciências, somos todos iguais, e que existe ainda, infelizmente, no mundo, né, preconceitos e desqualificação em razão de sexo ou de raça, né, e a Constituição protege, no caso do Brasil, né, igualdade, né, independentemente de credo religioso, raça ou sexo, né? Ou pensamento político, qualquer coisa dessa. Por quê? Se a gente falar de reflexão sobre comportamento, existe essa proteção porque ainda há no mundo preconceito, né? E racismo em relação a essas condições. Por isso que ainda tem feriados, porque se não houvesse, não precisaria. Então, eu estava brincando com você, né, isso no intervalo? Estava brincando, não existe feriado do Dia do Homem. Existe? Não existe. Não. Não existe manifestação a respeito, vamos proteger os direitos dos homens e tal. Porque justamente não há esse preconceito e essa desqualificação em relação do sexo masculino. Né? Faz todo sentido. Então, se você começar a refletir, o que é importante a pessoa pensar? Não pode ter nenhum tipo de preconceito, né? Em razão de sexo, raça, opinião política, tem a ver com o binômio admiração e discordância que a gente estava comentando semana passada. Pela conscienciologia, a consciência não tem sexo, não tem raça, né? Mas a gente tem um soma que tem o sexo masculino e o sexo feminino. Então, se você veio que quando você soma, você tem que utilizar isso. É que quando você entende, né, esse conceito, então, assim, a gente tem que, obviamente, quando você está aqui na intrafisicalidade como homem, você tem que se ajustar, né, a esse veículo de manifestação, né, esse soma, como mulher também. Mas a gente sabe que através de vidas futuras e vidas passadas, a gente vai adquirindo, né? Uma hora homem, outra hora mulher, etc e tal, mas que a consciência é única, né? E ela vai viver ad infinitum, né? Então isso já dá uma certa compreensão de que a gente tem que respeitar as outras consciências, né? Agora, essa questão que a gente está falando da conduta, e a gente falando lá do trânsito de novo, a gente pode falar isso aí de tudo.
né? Você vai num shopping, por exemplo, então a gente até comentou na outra semana sobre essa questão da pessoa que estava bloqueando ali a fila, né? O pagamento lá, o caixa de pagamento para saída. Mas você pode ver isso no dia a dia. Então, por exemplo, você vai no shopping que tem a exibição lá dos animaizinhos, dos filhotes, né? A casa que vende, naturalmente não deveria nem ter, né? Os animais não deveriam nem ficar lá, coitado, que eles ficam num cubículo ali, e tem a placa dizendo não bata no vidro, né? Então, porque isso perturba os cachorrinhos. E aí você vê criança batendo, né, no vidro, o que pede-se para não fazer, e você vê os pais do lado que também não se manifestam, né? A responsabilidade aí é do pai, dos pais e da mãe. Não educam, por isso que começa a falta de educação. Aí começa a falta de educação, exatamente. Meus pais não... E muitas vezes você vê até os pais fazendo isso, né? Então você vê de novo aquele que a gente estava falando antes, sobre essa questão da lucidez e dessa continuidade, né, de lucidez, porque a gente tem que ter lucidez o tempo todo, em tudo quanto é lugar. O que é lucidez? Lucidez é exatamente isso, você está... com clareza, com né? clareza, porque lucidez vem de lux, né? De luz. Então, quanto mais lúcido você está, mais você está enxergando o que está acontecendo. É então, aquela eureka, você olha o comportamento e fala, agora eu entendi, não posso fazer isso dessa maneira. Exatamente. Olha, eu faço isso bem, faço isso dessa maneira. Mas porque dá um exemplo, eu queria dar um exemplo ali, por exemplo, desse que eu estava falando do cachorrinho. Você muitas vezes vê a criança batendo no vidro ali, o pai também batendo no vidro, e do lado, exatamente onde ele está batendo, tem uma placa dizendo, favor, não bater no vidro. Isso é falta de lucidez. Lucidez é você enxergar o que está ao redor, o que está acontecendo. Então, por exemplo, esse exemplo que a gente deu da pessoa que sai do carro, numa via pública, como a Avenida Paraná, por exemplo, ela encostou o carro, de repente ela abre a porta do carro sem olhar se vem carro atrás. De novo, falta de lucidez. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo procurando analisar o que está acontecendo ao nosso redor. Tá? Isso é muito importante. Então, essa continuidade, se a gente procura exercitar isso o tempo todo, né, essa lucidez o tempo todo, obviamente que isso vai facilitar. Obviamente que não é só você, tô vendo, mas também não tomo uma atitude em relação a isso. Eu vi, não adianta nada. Você tem que ver, por isso que a gente fala a questão do discernimento, então. A pessoa que está ali, tem uma placa dizendo, não bata, e ela está vendo a placa, então ela sabe que não pode bater, mas ela permite que o filho bata, ou ela mesma vai e bate, está faltando aí discernimento. Né? Então, lucidez sem discernimento também não vai resolver. Porque o que é o discernimento? Ela saber o que é certo e o que é errado. Ela tomar uma decisão, uma escolha, né? Uma escolha pessoal de um caminho a seguir, baseado em alguma coisa que ela vai dizer que é certo e errado. Se tem uma placa numa loja colocando não bata porque vai perturbar, ela vai ler que é a lucidez, aí ela vai chegar à conclusão, se está dizendo que não pode, eu tenho que respeitar e não fazer. Quando a pessoa olha aquilo e resolve fazer, contrariando a regra, ela já está começando a ser imoral, amoral e etc. A gente tem uma pergunta ali, ó. Gostei da pergunta, ó. A lucidez ou educação, né? E eu acho que a educação, ela leva a lucidez. Quer dizer, eu acho que os dois, né? A gente aprende de pequeno, né? Para começar. Mas eu acho que os dois são fundamentais, né? Você tem educação, claro. E dentro da educação tem a lucidez, né? Porque, de repente, tem muita gente que tem educação no sentido formal, né? Não estou nem falando de instrução, estou falando de educação no sentido formal, mas acaba não exercitando a lucidez. Então, eu queria, por exemplo, trazer aquele exemplo que a gente deu no início. Educação também para justamente os comportamentos certos ou errados, e não a educação formal. Aquele exemplo, por exemplo, que a gente deu no início, de os clientes que levantaram e foram ajudar o garçom, se você parar para pensar, ali não tem muito a ver com educação em si, tem muito a ver com lucidez. As pessoas estão, e discernimento, melhor ainda. Você vê, várias pessoas estavam dentro do restaurante, era de madrugada. Então, tinha uma pessoa só servindo. Então, eles começaram a ver que ele estava ficando
né, estressado, porque todo mundo queria ser atendido, obviamente, né, e eles ficaram preocupados foi com o garçom. Essa que é interessante na reportagem que a gente lê. Então você vê que o Eu discernimento... pensei isso, a nossa amiga ali estava falando que ela pensou em Ah, educação em relação a valores, concordo concordo, por isso que eu plenamente. falei. Você começa Exatamente. a criança começa aprendendo com os pais, né, na Isso, escola, muito bem o que é colocado. comportamento correto, o que é errado, o que são os valores, o que é Isso. importante, é isso mesmo. Que ela tinha comentado. Tem até o Piaget fala, né, da questão ele procura entender a aquisição da moral, do senso moral das crianças. Exatamente. Tem aquele livro Educação e Valores, que é para criança, Uhum, né, porque assim a gente começa a aprender realmente. Concordo plenamente, porque aí ela comentou lucidez da educação, né? E depois ela falou, eu estou falando de educação baseada em bons valores. Concordo plenamente com você. Se todos nós tivermos essa educação baseada em bons valores e estivermos conscientes, né, desses valores, isso é uma coisa importante, eu fico me perguntando se essas pessoas que foram ajudar esse garçom, por exemplo, quais são os valores que eles têm. Com certeza, um desses seria solidariedade, né? Ser solidário ao outro, ou seja, ajudar o outro sem esperar ganhar alguma coisa com isso. Porque ali ninguém depois ficou, pelo menos a reportagem que eu li toda, ninguém estava preocupado depois em ganhar um salário ali. Eu vou ganhar uma parte do seu salário, já que eu te ajudei lá a servir as pessoas. Mas era em ajudar o garçom. É isso. Ela comentou ali, a nossa ouvinte, justamente isso, que os pais transferem para a escola essa responsabilidade. Quando você falou, eu estava pensando também num outro caso que eu vi essa semana, que a mãe foi tentar educar o filho, quer dizer, a filha estava querendo chamar a atenção da mãe, é uma criancinha. Aí a mãe, ao invés de falar, não sei o que, estava sem paciência, deu um tapa, mas foi forte na criança. Nossa, aquilo, aí eu fiquei pensando justamente isso, que tipo de exemplo essa mãe está dando para essa criança, né? Quer dizer, ela não estava impaciente, então ela teve o antivalor, né, o valor, né, da impaciência e não da paciência, da compreensão, da calma, da própria educação mesmo, mostrar para a criança, olha, só um minuto, eu estou aqui no caixa, preciso pagar, já vou te dar atenção. Então, tem essas questões também dos pais saberem falar com os seus filhos, educar em relação aos valores, o que é importante, e também saber dizer não, né? Sem precisar dar um tapa. Exatamente. Ter a paciência para explicar, né? Então, é muito sério realmente no país. Acho que existe um processo de anti-educação e deseducação generalizada. Exatamente. Né? E eu concordo plenamente com você, Adriana, quando você colocou aqui, que Adriana, no caso, é a nossa ouvinte aqui, que muitos pais transferem para a escola essa responsabilidade. A função da escola é de ensinar, né? E precisa ter tempo para fazer isso. Educação realmente tem que vir dos pais. Da família, né? É lógico que elas podem trabalhar em conjunto, tá? Mas assim, E os pais também têm que ter sido... O problema também é complexo, é a longo prazo, porque Sim. se ele não teve isso, né, como é que ele vai passar? E se ele não teve a vontade de suprir ou correr atrás de algo que ele acha importante e que ele não recebeu, né? Mas a gente está vivendo uma era do pacto da mediocridade, a gente pode até falar isso no próximo programa também, generalizado no Brasil, pior ainda, né? Porque a anti-educação e deseducação generalizada, você não pode corrigir aluno, você não pode falar não pode reprimir, aí dá nisso, a pessoa fica anárquico, imoral e amoral, né? Isso é um problema sério. A gente pode até falar mais sobre essa questão da amoralidade, da imoralidade no próximo... Pacto de mediocridade. Exato, pacto de mediocridade. É bom falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Então, estamos chegando aí ao final. Próximo programa. Ao fim de mais um programa, né? Lembrando a vocês que este programa, né, a gravação deste programa, ele estará disponível no Facebook, na rádio RCI Iguaçu. Todos os programas ficam lá gravados, né? E o áudio será postado na íntegra no site www.semprerci.com.br. Então, assim, agradecemos a participação de todos vocês aí, né? E ótimo tema, nossa amiga está dizendo aí, então vamos ver se a gente faz isso na próxima semana. Então, agradecemos a participação de todos, né? Tenham todos uma ótima semana e nos falamos na próxima quarta. Boas práticas. Você ouviu na Rede Comunicadora